participei de várias lutas aqui na comunidade. Uma das lutas foi da multi-entidade, que eu me lembro do começo, né, que era muito difícil. Aqui a gente praticamente não tinha nada na comunidade. E Dr. Horácio, né, que era o médico do posto de saúde, do posto 1, ele começou essa luta, né, com a gente, com os moradores, Betânia, Margarete, Cristina. E assim, ele montou um grupo para ser agente de saúde, né, para a gente visitar as famílias de Paraisópolis, para ver as necessidades, né, as principais necessidades dele. Eu me lembro daquela época, né, a luta, nossa, foi muito importante, foi conquistada muitas coisas, né, a importância, né, das pessoas, das entidades participarem, porque aí eles sabem os problemas maiores das famílias, né? E você discutindo, é mais fácil encontrar uma solução. E então eu lembro de eu participar dessa primeira reunião do Multi, que foi ali no Crescer, e para colocar, estava tendo toda uma discussão sobre parceria, sobre educação, e aí eu falei, não, mas eu quero parcerias, eu preciso de parcerias, eu vim aqui inclusive para buscar ajuda para a minha escola. Então foi o momento que eu comecei no Multi, foi lá em 2010. Eu achei muito interessante, assim, foi uma palestra, eu lembro que teve uma palestra de uma pessoa exatamente falando sobre questão de parcerias, né? Achei interessante a discussão, me senti acolhida, integrada no grupo, daquela discussão que estava ocorrendo, e no momento que eu coloquei que eu precisava de parcerias, eu me senti mais acolhida ainda. Porque várias entidades vieram buscar, vieram procurar. Mas o Ministério sempre capitaneou isso, então demandar escolas, demandar mais creches, fazer contas, cálculos, estudos, pesquisas que outras organizações podem até fazer, mas não quando se junta muitos braços, a gente consegue fazer muito mais coisa. Então, costuma falar que ninguém faz nada sozinho. Então, quando você pode pensar, ser muito bom, gostar muito da educação, mas se você não tiver pessoas que te ajudem, pelo menos a juntar dados, você não vai conseguir fazer nada. Esse trabalho, que é muitas mãos, né, a gente acaba sendo voz também das multi-entidades em todos os assuntos que sejam de importância. De 2008 para cá, eu criei um site chamado que é o paraisópolis.org, que é um site que era para divulgar as informações da comunidade, o que saía na imprensa oficial, o que a imprensa em geral falava sobre a comunidade. E no mesmo instante, a multi-entidades decidiu ter um site. Então a gente juntou isso e passou a publicar as atas, os eventos, as iniciativas que as organizações faziam nesse site, e até hoje, inclusive, vem sendo alimentado. Então nós fizemos passeata de educação para solicitar, né, essa questão de mais escolas, né? Eu acho que assim, com relação às escolas e também na época as creches, né, do movimento, você lembra de uma situação na época que o Maluf foi prefeito e que ele tentou transformar isso aqui num Singapura, não sei o quê. A Mônica que vinha aqui, né? Então acho que assim, esse movimento também foi um movimento também que também proporcionou, a multi-entidades também deu forças para que esse movimento também fosse parar. E eu acho que o mais importante de tudo isso, eu acho que é o fortalecimento mesmo da União de Moradores. Também levava informações de demandas que eram discutidas nesse grupo de multi-entidades, levava para o mosteiro, para a organização, onde a gente discutia muito isso, né? O que a gente pode incrementar, o que a gente pode estar colhendo. Então, hoje o ser comunitário, no atendimento que ele tem, as 800 crianças que ele atende, crianças e jovens, né? Também é um reflexo, o crescimento dele também é um reflexo do que multi-entidades trouxe. É uma resposta às demandas que a multi-entidades levantava, né? E que foram assumidas pelo mosteiro. Eu costumava dizer que assim, participar do fórum de multi-entidade era como se estivesse participando de uma pós-graduação, porque era uma troca, sempre foi uma troca muito grande, e o que mais me encanta desse fórum são as ações que fortalecem a comunidade. Eu tive o prazer de participar durante anos da comissão da Mostra Cultural de Paraisópolis, e essa mostra cultural, eu acho que as raízes dela
podemos dizer que é fruto da multientidade. Do multientidade, na época que surgiu um grupo de gestores aqui da comunidade, que reuniam coordenadores, diretores das organizações socioeducativas, das escolas estaduais e municipais. Esse grupo de gestores passou a se reunir mensalmente para pensar em ações que pudessem fortalecer a educação, a cultura em Paraisópolis, né? E esse grupo ele foi extraído do multientidade. E deste grupo de gestores surgiu então a Mostra Cultural. Acho que é um dos maiores exemplos de rede que eu vejo em Paraisópolis. E assim, o objetivo é assim, a gente tentar juntar as entidades que trabalhavam em Paraisópolis, né, para junto com os moradores, a gente tentar desenvolver um trabalho melhor. A entidade ela já estava funcionando, ela começou já a atuar nesse sentido, né, de tentar fazer as reivindicações junto com os moradores e também das outras comunidades, porque a gente tinha o Porto Seguro que participava, o Colombo que participava, porque as necessidades eram as mesmas, e eles não tinham recurso nenhum. Paraisópolis já tinha alguma coisa, né? Antigamente ela era a entidade principal aqui, porque não tinha outro vínculo, né? Ela era nata. E a gente somou, a unidade veio para somar. O que eu tenho que dizer a respeito dessa multientidade é a importância que ela tem em articular os diversos setores, né? Como saúde, educação, segurança, que a gente tem necessidade de conversar, de procurar soluções para alguns problemas dentro da comunidade de Paraisópolis. E uma coisa que ficou bastante marcante para mim nesses anos todos foi que no início do meu trabalho na comunidade era complicada o atendimento à demanda dos alunos. Primeiro aninho, para entrar na escola, ficava muita criança fora da escola. Então a Escola Homero se transformou de 3 períodos, manhã, tarde e noite, em 4 períodos. A gente atendia uma demanda altíssima por falta de espaço. E a multientidades, então, junto com o pessoal aqui da escola, com a diretoria de ensino, SU1, procurou soluções para que a gente, inclusive, chegasse a conseguir a construção do Maria Zilda e do Miguel. Quando eu entro para participar do Fórum Multientidades, eu entro com essa expectativa assim, de poder fazer contato em uma ponte para o programa social que eu atuo, que é o programa Einstein, nisso que é o cotidiano, o dia a dia da comunidade, a voz e a fala das lideranças que atuam dentro desse espaço e as nossas propostas. A gente entrou um pouco com essa intenção. E como todo grupo, tem momentos que são mais de mais efervescência e momentos que são mais de mudança, de transição e também de recolhimento, né? Então acho que também pude acompanhar essas várias fases do Fórum Multientidade. A mudança das gestões da prefeitura na interface com o projeto de urbanização também sempre gerou muitas demandas para o Fórum Multientidades, de como lidar. Então agora que saiu esse governo, que entra o outro, como que a gente retoma a história do Conselho da Urbanização, como que a gente retoma as parcerias, como que a comunidade fica. Eu acho que uma discussão que aparece no Fórum Multientidades, às vezes ela não é aprofundada, mas ela aparece. Uma coisa boa do Fórum Multientidades é o fato de ele ser aberto, das pessoas poderem participar, das pessoas diferentes e todo mundo, né, poder falar, ter voz. Um movimento muito importante foi quando nós conseguimos trazer os garis aqui para a comunidade. Primeiro a gente teve aquele curso, né, de reciclagem, foram os 3 R, e a partir disso a gente foi vendo uma pesquisa de quantos catadores a gente tinha aqui na comunidade. E foi um movimento muito grande, eu participei, a gente foi atrás, conseguimos catador, fizemos um encontro com os catadores. Muito importante para mim também foi quando teve a escolha do logo, que foi um concurso, fazer um logo para a multientidade. Eu fiquei assim muito contente de participar
e principalmente de ter conseguido o meu logo que foi escolhido, porque eu já participava da multiplicidade, já sabia de toda a importância do trabalho, participar desse concurso e meu logo que foi escolhido. Vamos conversar. Bom, a multientidade, eu acho que ela trouxe para a comunidade de Paraisópolis uma questão que é a organização, informação, né? Eu vejo na área assim, da educação, ela contribuiu muito, porque era um momento que todo mundo junto podia pensar e analisar a quantidade de crianças que estavam fora da escola, quantas escolas realmente era importante para Paraisópolis, qual tipo de escola, educação infantil, ensino médio, profissionalizante, né? Então eu vejo assim, multientidade barra demanda e barra vamos em busca de alguma coisa, né? Agora, quanto para a Associação Crescer Sempre, né? Nós estamos inseridos dentro de Paraisópolis e com certeza ela contribuiu muito nas nossas decisões, né? O que realmente nós, o que a gente poderia estar fazendo para atender essas demandas que eram apontadas nas reuniões da multientidade. Eu acho que isso não pode acabar. As relações, as trocas, elas fortalecem os nossos trabalhos. A multientidade fez ter sessão extraordinária da Câmara em Paraisópolis, na União dos Moradores. Foi um movimento muito grande. Aqui teve um movimento com do fortalecimento das ONG, vindo para cá, teve um movimento com o poder público também, se mexeu. Então a multientidade tem uma grande importância, assim, nós podíamos aqui ficar conversando o dia inteiro que nós não esgotava as coisas que aconteceram. Pelo amor de Deus, eu lembro que nós expulsou uma moça do Maluf daqui, uma loura, eu lembro de tudo. Ela queria passar a avenida a qualquer custo e depois disse que ia fazer os apartamentos. A gente não, só vai te passar a avenida quando tiver a moradia. Pronto. Aí nós leva para a multientidade, apresentou o projeto alternativo, nunca apresentou um projeto alternativo, nem foi o do Maluf, nem foi o nosso. Mas passou o nosso na comissão. Respeitosamente houve uma comissão. A comissão de audiência pública aceitou o nosso projeto. Então, eu mesmo, muitas coisas, a gente teve um aprendizado para quando chegar na Câmara, eu escrevi o projeto de urbanização no plano diretor do Serra e vocês ajudaram. De urbanização de São Paulo, incluindo o grupo Paraisópolis. Nós temos isso documentado. Tem esse documento, o plano de governo do Serra tinha coisas nossas. Da multientidade. Da multientidade. Eu até mesmo agradeço o que aconteceu comigo por causa da multientidade. Então eu acho de grande importância a multientidade, eu queria parabenizar nesses 20 anos e o orgulho de ter feito parte desse grupo. Fazer, não de ter feito. Né? De fazer parte desse grupo. O mais forte para mim da multientidades me faz lembrar aquele poema dos gansos que voam em formação. Os gansos que vão na frente batem as asas bem forte e os que vão atrás aproveitam o vácuo e podem fazer menos esforço para seguir em frente. E de vez em quando aqueles gansos que estão lá na frente batendo muito forte vão lá para trás e alguns outros tomam a dianteira. Então eu acho que a multientidades é um pouco isso. Sempre tem alguém lutando com muito empenho. E eu mesma, nesses 15 anos de envolvimento, uns 3 desses anos, por motivos profissionais, eu trabalhei no Rio de Janeiro e praticamente não fui a quase nenhuma reunião. E eu tive a felicidade de, quando voltar, sentir que alguém tinha batido as forças bem forte nesse tempo. E eu praticamente só acompanhei pelas atas de reunião e também pelo trabalho na Casa da Amizade, mas que a luta continuava. Então esse trabalho em rede, ele é muito importante.
Para a Casa da Amizade, foi muito importante participar todo esse tempo da Multientidades como uma forma de entender o que mais rola em Paraisópolis, né, fora ali da nossa área de influência, que é o Grotão. Então, um aprendizado enorme, né, sobre todos os assuntos, assim, sobre saúde, sobre assistência social, sobre esse trabalho com os menores, sobre a liberdade assistida, uma série de coisas, medidas socioeducativas que nem passavam pela minha cabeça e que a Multientidades permitiu me fazer, assim, ficar sensível para essas coisas e perceber como todas essas coisas se encaixam, embora tendo vertentes tão diferentes. Eu fiz parte do grupo que iniciou a Multientidades de Paraisópolis em 1994. Eu tenho uma opinião sobre a Multientidades que o maior mérito desse grupo, dessa iniciativa, é justamente ela não ter vínculo religioso, não ter vínculo político-partidário, não ser ligado a nenhuma instituição, mas ser ao mesmo tempo uma instituição que representa e que representou muitas vezes os interesses da comunidade de Paraisópolis, ajudando a apontar demandas na área de saúde, de educação, de infraestrutura, de moradia, de lazer, ajudando a organizar a própria comunidade para solicitar essas melhorias perante o poder público. Então a Multientidades, ela tem congregado pessoas de diversas áreas, de diversos setores, que queiram compartilhar suas ideias, que queiram saber o que outros estão fazendo e enriquecer o seu trabalho. E assim ela tem feito. Há momentos em que ela está, digamos, direcionada para uma luta da comunidade mais específica e que então todos se unem para contribuir com essa reivindicação, e há momentos que nós nos reunimos para trocar, para aprofundar temas de interesse comum. E é isso que eu acho que tem o maior valor. Ela não tem dono, ela não tem diretoria, e isso é um grande desafio. São 20 anos trabalhando num sistema absolutamente democrático, que não precisa necessariamente ter uma hierarquia e que sobrevive todo esse tempo contribuindo para o desenvolvimento qualitativo de Paraisópolis. Parabéns a todos que fazem parte dessa história.